Uma das características da natureza que mais atraem nossos olhares é a sua vasta paleta de cores. O verde das plantas, flores multicoloridas e animais das mais diversas tonalidades encantam os olhos de qualquer um. No meio dessa diversidade visual, o diferente sempre chama a atenção. E no caso dos animais, existe uma cor em particular que deixa algumas espécies muito distantes do comum: a cor branca. Na natureza, a cor é muito mais que decoração. Ela pode determinar a capacidade de sobrevivência de um animal. Dentre as alterações que fazem os animais perderem a cor original, a mais conhecida é o albinismo, e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Eu sou o Ricardo Bressan e você é muito bem-vindo ao Animal Play. Antes de começarmos, já deixe aquele like animal e se inscreva no canal. Girafas. Podendo alcançar mais de 6 metros de altura, girafas são animais que dificilmente passam despercebidos. Agora, já imaginou uma girafa branca? Essa filmagem foi feita no Quênia, um país africano, e mostra uma mamãe girafa branca e seu bebê, que curiosamente também é branco. Esse, no entanto, é um caso de leucismo e não albinismo, e provavelmente a mamãe girafa se reproduziu com um macho que também possui o gene recessivo para leucismo. Por isso, o filhotinho também nasceu branco. Conhecidas como os fantasmas da savana, girafas brancas já apareceram no Quênia antes, mas este foi o primeiro caso onde uma, no caso duas, foram filmadas. O albinismo é uma alteração genética que ocorre durante o desenvolvimento do animal, que o impede de produzir melanina. Mas o que é melanina? Melanina é o hormônio responsável por dar a coloração nos animais, e no caso dos animais albinos, essa alteração genética os impede de produzi-la, fazendo com que tenham a pelagem branca. No entanto, o animal ter a pelagem branca não significa que o mesmo seja albino. Então, um urso polar é albino? Não. Podem existir ursos polares albinos, mas a pelagem branca não é a única coisa que caracteriza o albinismo. Ursos polares são naturalmente brancos. Renas. Conhecidas mundialmente como as principais ajudantes do Papai Noel, as renas são cervídeos que vivem em zonas frias na América do Norte, Europa e Ásia. Por incrível que pareça, não é incomum encontrar renas albinas vagando por essas regiões. Uma característica que é bem marcante em animais albinos, além da óbvia pelagem branca, são os olhos. A melanina não é responsável apenas pela coloração da pelagem, mas de toda a estrutura do nosso corpo, que tem cor. Sendo assim, os animais albinos possuem uma coloração muito característica e peculiar nos olhos. Eles são vermelhos ou rosas. Essa falta de pigmentação nos olhos pode inclusive incomodar bastante os animais albinos. Sem a melanina para protegê-los, os olhos são fotossensíveis, ou seja, são sensíveis à luminosidade, causando muito incômodo para os animais durante a luz solar. Então, se você vir um animal que não deveria ser, mas é branco, olhe nos olhos. Se os olhos forem vermelhos, eles têm um caso de albinismo. Crocodilos. Crocodilos são animais intimidadores, mas nada é tão assustador quanto um crocodilo albino. Essa belezinha abaixo se chama Pearl e é uma crocodilo albina do Parque Gatorland, na Califórnia. E o que dizer desses dois que não se entendem? Já esse garotão abaixo, apesar da coloração branca, não tem albinismo, mas sim leucismo. Repare na coloração natural dos olhos. E se um animal tiver a pelagem branca, incomum para a espécie, e não apresentar olhos vermelhos? Nesse caso, temos outro tipo de alteração genética, o leucismo. Essa condição faz com que haja uma deficiência parcial ou total na produção de melanina do animal, alterando completamente a sua coloração e deixando o animal branco ou amarelado. A diferença está nos olhos. O leucismo também altera a coloração dos olhos, mas nesse caso eles assumem uma tonalidade escura ou azul e também possuem fotossensibilidade. Cobras.
Cobras albinas e leucísticas não são raras de se ver, especialmente as grandes e conhecidas pitons. Pitons têm a coloração malhada e, no caso das albinas e leucísticas, as manchas escuras adquirem uma coloração de amarelo claro. Essa, comendo um rato, provavelmente possui leucismo. Veja como os olhos se mantiveram pretos. Leões. Os leões brancos são encontrados apenas na África do Sul. A aparência desses leões é causada por leucismo e, em alguns casos, pode nascer tanto filhotes normais quanto brancos da mesma mãe. Leões brancos são tão emblemáticos quanto raros. As reservas onde esses leões vivem ganharam um novo fôlego após a descoberta dos leões brancos e hoje são visitadas por turistas do mundo todo. Tartarugas. Tartarugas marinhas são seres fascinantes e, assim como nos outros casos aqui mencionados, são raros os casos, mas podem nascer animais albinos. Como é o caso dessa pequena sobrevivente aqui. Essa tartaruguinha albina nasceu em uma praia na região de Noosa, no leste da Austrália. Ela pertence à espécie tartaruga verde. Felizmente, pesquisadores estavam monitorando os ninhos das tartarugas quando ela nasceu e puderam garantir que o filhotinho chegasse na água em segurança. Pavão. Os naturalmente majestosos pavões conseguem chamar ainda mais a atenção quando apresentam leucismo ou albinismo. Aqui podemos ver inclusive um pavão leucístico e um de coloração normal, deixando ainda mais evidente a diferença entre os dois. Macacos. Dentre os seres não humanos, os grandes macacos são os animais mais próximos dos seres humanos evolutivamente. E eles não poderiam ficar de fora dessa lista com dois representantes famosos. O gorila Snowflake, nascido na década de 1960 na República do Guiné Equatorial, um país localizado na África Oriental. Snowflake, ou bola de neve em português, foi um gorila albino que viveu por quase 40 anos no zoológico de Barcelona. Capturado ainda filhote por caçadores, Snowflake chegou ao zoológico com apenas meses de vida. Alba a orangotango. O nome alba deriva da palavra latina albus, que significa branco, o que é um nome extremamente propício para essa fêmea de orangotango. Alba foi registrada na ilha de Kalimantan, na Indonésia, no ano de 2017. Ela era mantida como animal de estimação e no ano de 2018 ela foi devolvida à natureza. Baratas. É bem provável que você já tenha visto por aí uma barata branca, mas essas baratas são inofensivas e não possuem albinismo nem leucismo. Mas então por que elas têm a coloração branca? Todas as baratas em algum momento da vida vão ter a coloração branca. Isso acontece porque as baratas, assim como todos os animais artrópodes, possuem exoesqueleto, ou seja, a estrutura que dá rigidez ao seu corpo é uma carapaça de quitina que cobre todo o animal. Por ser rígida, ela impede o animal de crescer. Logo, o animal tem que se desfazer do exoesqueleto antigo para que possa crescer e assim formar outra carapaça. Esse processo é chamado de ecdise. Quando abandona a carapaça de quitina antiga, a barata apresenta essa coloração branca, justamente por não ter o exoesqueleto naquele momento. Com a formação de outro exoesqueleto, ela volta a ter a cor normal. Vale ressaltar que, apesar de terem uma beleza muito peculiar e atraente, são raríssimos os casos de animais albinos que chegam à fase adulta na natureza. Isso ocorre porque, da mesma forma que essa coloração chama a atenção por sua beleza, ela dificulta a camuflagem do animal no seu ambiente, tornando-os mais visíveis para predadores. Alguns casos, no entanto, conseguiram vencer essa barreira e se tornarem lindos animais adultos e albinos. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Nos vemos em breve. Até logo!